Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema hoje é uma pergunta: Deus aprovou a mentira? Talvez você pense e já responda: não, mas Deus não aprova a mentira. Mas vamos para um texto bíblico para a gente ver o que a gente pode entender, o que a gente pode tirar de reflexão desse texto. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Esse texto está lá em Êxodo, no capítulo 1, do verso 15 ao 21. E agora, diante desse texto, o que você me diz? Deus aprovou a mentira das parteiras? Quando o faraó mandou, quando vocês forem fazer um parto de uma israelita, se for, ou de uma hebreia, se for menino, mata. Se for menino, mata, e se for menina, deixa viver. As parteiras não mataram, e aí foram questionadas pelo faraó. Elas simplesmente falam: não, mas as mulheres hebreias, elas têm muito mais vigor do que as egípcias. Quando a gente chega, elas já tiveram crianças. Elas já pariram, então não tem como a gente fazer mais nada. E Deus concedeu graças a essas parteiras. Mas e aí? Deus aprovou essa mentira das parteiras? Antes da gente responder se Deus aprovou a mentira, a gente tem que entender que isso não quer dizer que era uma mentira. Quando a gente lê a história de Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés nasceu e foi escondido pela sua mãe. Ou seja, da mesma forma que Moisés nasceu e foi escondido pela sua mãe e depois jogado no cesto, e ali a gente vai ver ao longo nas próximas semanas, ao longo da nossa série de mensagens, ele foi colocado no cesto e Deus foi adotado pela filha do faraó. Da mesma forma que a mãe de Moisés escondeu Moisés, as outras mães podem sim ter escondido os seus filhos. Ou seja, não quer dizer que as parteiras estavam mentindo. Muitas vezes a gente acredita que as parteiras estão mentindo, mas a Bíblia não fala que elas estão mentindo. Fala que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando mais numeroso, e fala também que o faraó questionou as parteiras. Mas as parteiras são bem claras. Elas simplesmente viram e falam assim: não, mas as hebreias têm mais vigor do que nós egípcias. Quando a gente chega, elas já tiveram um menino. E se elas já tiveram um menino, elas podem simplesmente esconder esses meninos. E as parteiras simplesmente elas não quiseram procurar ir atrás desse menino para matá-los, porque aí elas estariam cometendo um outro pecado, que é o assassinato. Ou seja, as parteiras poderiam não estar mentindo, poderiam estar falando a verdade. E por que a gente pensa que as parteiras estavam mentindo? Porque a gente tem a concepção humana de que a gente, para cobrir algo que a gente não quer fazer, a gente precisa mentir. Mas Deus, em sua soberania, ele não precisa da mentira para fazer algo que ele não quer fazer. Ele pode simplesmente resolver aquele problema. A gente, às vezes, a gente entra em determinada situação e que a gente talvez precisa mentir para cobrir, para tentar esconder aquela situação. Mas Deus não. Deus não é humano, nem homem. Então Deus está muito acima da gente, a soberania dele está muito acima do aquilo que a gente pode imaginar. Deus ele não precisa de uma mentira para fazer o seu propósito se cumprir. Deus não precisa que as parteiras mentissem para cumprir o seu propósito. Ele simplesmente poderia fazer que as egípcias tivessem os bebês antes das parteiras nascerem e depois fazer que as mães escondessem os bebês para as parteiras não encontrar o bebê. Simplesmente. Não quer dizer que era uma mentira. Deus, como eu falei, não precisa de uma mentira para cumprir o seu propósito. Talvez nós
achamos que precisamos mentir. Mas se a gente for olhar, se for fiel a Deus, temente a Deus, nem nós precisamos de mentir para cumprir algo, para que algo seja cumprido em nossa vida. Lembre-se que Jesus fala que o pai da mentira é o diabo. Se o pai da mentira é o diabo, Deus jamais vai usar a mentira para cumprir o seu propósito. A mentira pode até acontecer na vida do cristão, como diversas vezes aconteceu na Bíblia, mas Deus não precisa dela. Deus pode usar uma situação de mentira para cumprir o seu propósito? Pode, mas ele não precisa dela. Da mesma forma como ele não precisou nessa situação que a gente acabou de ler. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, deixe também nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.